Ainda de pé, por favor, nós estamos recebendo aqui nessa noite, mais uma vez, esse filho querido, que é o nosso irmão Alexandre, e mais uma vez ele está conosco. Hoje, por ser domingo, ele não pôde trazer a família, né? Mas ele atendeu o nosso convite e está conosco para ministrar a palavra de Deus para nós. Nós vamos dar um bom tempo da palavra, mesmo que depois ainda tem a distribuição de ceia para aqueles que não puderem estar aqui no culto de ontem à noite. Vamos receber com vozinha dizendo: seja bem-vindo no nome de Jesus. Eu quero nesse momento já passar o microfone para ele, vai estar ministrando a palavra de Deus. Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé, um exército grande e em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis,
e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse, que eu, o Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Sente-se adorando o nome de Jesus. Meus irmãos, alegria mais uma noite poder estar com os irmãos, alegria mais uma vez poder estar aqui para nós adorarmos ao nome de Jesus. Alegria poder voltar aqui ao Cumbica, a cidade de Cumbica, né? Alegria rever o pastor Léo, rever todos os amigos, todos os irmãos. Que Deus nos abençoe. A gente já pode deixar, né, algumas coisas de lado, porque eu sou da casa, né? Se um dia me expulsarem do Bela Vista, eu acho que eu posso vir para cá, né? Não está muito difícil isso acontecer, não, mas meus irmãos, o texto que nós lemos é um texto muito singular, exaustivamente pregado, porque é um texto muito sugestivo, muito singular, porque o retrato aqui desse texto, nessa visão que Ezequiel está tendo, não se esqueça que Ezequiel é um profeta que está dentro do cativeiro babilônico. Ezequiel está aqui cativo também. Foi levado toda uma nação cativa, e Ezequiel está aqui no meio deles. Mas mesmo no meio daquele cativeiro, mesmo no meio daquele povo pagão, mesmo no meio daquele povo que não temia o Senhor, mesmo em uma terra pagã, mesmo na terra de um Deus da mentalidade humana, Deus se revela a Ezequiel. Deus fala com Ezequiel no meio do cativeiro. Mesmo Ezequiel não estando em Israel, Deus se revela a Ezequiel no cativeiro. Mas o texto vai dizer que, se você olhar, o cenário é de caos total. A Bíblia diz que o Espírito, Deus toma Ezequiel, a mão do Senhor toma Ezequiel em espírito, e Deus dá uma visão para Ezequiel. E dentro dessa visão, Ezequiel é levado para dentro de um vale. E quando Ezequiel olha na face daquele vale, na visão, Ezequiel vê um cenário de caos. Ezequiel vê ossos humanos que estão todos separados, que estão todos dispersos no meio de uma imensidão de ossos. E o texto diz, Ezequiel diz que quando ele olha, esses ossos estão sequíssimos. Não há mais nervo nos ossos, não há mais nenhum órgão vital, não há mais pele, não, os ossos se desfragmentaram. Ezequiel olha para aquela visão que ele está tendo e fica estarrecido com o que ele está vendo. Ezequiel não consegue compreender a dimensão daquilo, e nem nós conseguimos compreender a dimensão disso se Deus nos mostrasse, se Deus nos revelasse. Então, no meio daquela visão, entenda que aqui não é literal, os ossos aqui literalmente não existem, é uma visão espiritual que Deus está dando a Ezequiel. No meio daquela visão, Ezequiel ouve a voz do Senhor, que vai dizer para Ezequiel, fazer uma pergunta: porventura esses ossos poderão viver? Poderão reviver? Porventura esses ossos que você está vendo na face desse vale podem ter vida de novo? O texto diz que Ezequiel é bem sincero. Ezequiel olha para tudo que ele está vendo, e Ezequiel sabe que humanamente aquilo não tem condição nenhuma de voltar a ser o que era. Humanamente aquilo não tem condição nenhuma de voltar a ser o ser humano
ressuscitar depois de 4 dias já não é tão fácil. Uma coisa é ressuscitar ainda quando está no caixão, quando Jesus se encontra com o filho, com o filho lá em Naim, com o filho da mulher no caixão. Mas também não é tão fácil parar o enterro, colocar no morto e ele viver. Agora, que dirá milhares de ossos em um vale e Deus fazer uma pergunta para alguém que está dentro de um cativeiro e perguntar para ele: pode voltar a viver? Ezequiel olha e diz: eu não sei, só o Senhor sabe se pode viver. Só o Senhor sabe se tem condição de vida de novo. Só o Senhor sabe o que pode ser feito para que isso volte a ter vida de novo. O texto diz então que Deus olha para Ezequiel e diz: então profetiza, ó filho do homem. Não é que Ezequiel profetiza porque Ezequiel quer profetizar. Não é que Ezequiel profetiza porque Ezequiel fica emocionado com o que ele está vendo. Ezequiel não lança uma palavra profética. Ezequiel não lança um desafio. Ezequiel recebe uma ordem direta de Deus, que diz para Ezequiel: profetiza, ó filho do homem. Se cumprindo o que Pedro na sua epístola escreveu. Pedro na sua epístola escreveu assim: nenhuma profecia é gerada por vontade humana. Pedro está dizendo: profecia não é gerada por vontade humana. Porque profecia é gerada do céu. É Deus quem fala, é Deus quem direciona, é Deus quem ordena, é Deus quem diz. E essa profecia desce pelo Espírito manifestado ao profeta, que profetiza de acordo